Nos mais de 14, 15 mil conteúdos que esse canal já tem aqui falando sobre Atlético Paranaense, eu confesso que acho difícil vocês encontrarem tantos conteúdos diários sobre Atlético Paranaense na internet ou em outro lugar. Você vai ver em 2020, 2021, 2022, 2023 eu defendendo aqui de forma intensa a utilização das categorias de base do Clube Atlético Paranaense, porque é uma das paradas que eu mais acho legal no clube, assim, essa aptidão histórica para revelar. O Atlético é um dos grandes reveladores do futebol brasileiro, seja assim, patamares altíssimos, ou seja, patamares mais baixos, mas de qualquer maneira, isso foi fazendo com que o clube conseguisse uma estrutura financeira muito legal, sabe? Negociações como o do Marcos Guilherme, negociações como o do Bruno Guimarães. E, cara, eu acho que, assim, tendo muita calma, tendo muita cautela, mas eu acho que o momento dos entusiastas das categorias de base, ele chegou, assim, porque foi a base que ganhou esse jogo pro Atlético, tá? Eu quero deixar isso claro pra vocês, foi a base que ganhou esse jogo pro Atlético. Vamos ver o gol e a gente vai entender o que eu tô falando pra depois a gente aprofundar, porque eu, vendo o gol, eu acho que dá pra entender tudo que eu vou falar aqui. Ó, lançamento do Benavides. Esse domínio do Bruninho aqui é uma maluquice, tá? Primeiro ato. Esse domínio do Bruninho aqui é uma maluquice. E aqui eu chamo a atenção pro outro cantinho. Presta atenção no movimento que o Chiquete vai fazer. O Chiquete vai aparecer na tela agora, entrando na área aqui, enquanto o Bruninho mantém a posse de bola com ele, espera o amiguinho chegar para a associação. Atenção no Chiquete. Olha como ele leva o lateral do Santos. Olha o Chiquete entrando na área e olha onde está o lateral do Santos. A bola passa pelo Dudu. Dudu, como um bom camisa 10, articula a jogada e volta a dizer: olha onde está o lateral do Santos. Lucas Esquivel aproveita o corredor gerado por Felipe Chiquete. Bruninho e Felipe Chiquete dentro da área. Eu falei para vocês que eram jogadores que tinham gol, que tinham esse poder de fogo. O cruzamento do Lucas Esquivel acontece. Kevin Viveiros se livra da marcação e acaba fazendo gol. Então a gente vê que a construção da jogada como um todo, ela passa, cara, quase que na sua totalidade pelos jogadores da base. E você vê características diferentes, né? É isso que eu acho muito interessante, assim. Você vê a capacidade de domínio do Bruninho, a capacidade de associação do Bruninho, o Dudu pegando essa bola como um camisa 10, levantando a cabeça, invertendo a jogada, o Chiquete extremamente inteligente, abrindo espaço para o Esquivel poder aproveitar o corredor. E existia aquele receio antes do jogo. Putz, gente, a gente vai com um banco basicamente só de garotos. Mas isso não é problema, gente. Isso é solução. Isso é o caminho que o Atlético tem que apostar daqui para frente nesse Campeonato Brasileiro. O Atlético ele pode encontrar ouro com o Dudu, com o Bruninho, com o Chiquete, com o João Cruz, com o Arthur Dias, com o Léo Derek, com o Mikael. É aí que o Atlético pode ter um grande time. É daí que pode partir um Atlético com capacidade de mudar jogos, como esses garotos mudaram. A entrada do Dudu melhorou o Atlético. A entrada do Bruninho, do Chiquete, melhorou o Atlético. O Felipe Chiquete poderia ter saído claramente com gol. Então, apostar na base, cara, sendo bem sincero, é uma aposta, mas é quase não uma aposta mais. Apostar na base virou uma obrigação do Clube Atlético Paranaense, levando em consideração o quão talentosa essa geração é. E aí eu quero falar dos três separadamente pra gente ter um momento de organização assim. Eu queria começar falando do Dudu. O Dudu que pra mim não fazia um bom início de temporada, o Dudu que vinha, enfim, muito irregular ao longo do campeonato de aspirantes, entra no jogo e joga muito. A entrada do Dudu foi importantíssima para a gente ter mais uma cabeça pensante ali no meio-campo, junto com o Zapelli. Quando sai o Zapelli, o Dudu assume esse papel ali ao lado do Felipe Chiquete, que era um ponta, mas um ponta que também ajuda muito nesse sentido.
Mas o Dudu pegando a bola, tocando rápido, distribuindo bem o jogo, buscando tabelas, uma boa tabela com o Benavides, o próprio lance do gol se apresenta para jogar perto da área com o Bruninho nessa entrelinha. E assim, quando a gente ficava listando, né? Ah, mas a gente precisa do reforço para tal posição. Muitos falavam da necessidade de um camisa 10. Cara, a gente tem um camisa 10 de elite na base. E que o Dudu se sinta à vontade a partir de agora de mostrar o jogador especialíssimo que ele é. E o Dudu, a partir de agora, se sinta confortável para mostrar o jogador diferente que ele é. Porque é isso aí que o Dudu ele pode fazer quando ele entra em campo com a camisa do Atlético. Ser um cara completamente impactante na construção de qualquer resultado pro Furacão. O Felipe Schick, pra mim, muito bem também, velho. Muito bem. É basicamente a estreia do Felipe Schick no principal do Atlético, né? Vamos levar em consideração, vestindo a camisa do Atlético, ele já vestiu em outros cenários que, querendo ou não, eram principal, mas com um time principal. Foi o primeiro momento do Felipe Schick com a camisa do Atlético e, cara, é magrinho? É magrinho. Mas, cara, sofreu falta. O carrinho que ele leva do Igor Vinícius, cara. O Igor Vinícius já tinha perdido o lance, tem que ir lá, tal. Entra em situação de finalização, interage com os companheiros perto da área, busca o drible, busca construção de jogada, quase faz um gol. O lance que o Chiquete quase faz um gol, pra mim é muito simbólico, né? Porque mostra como esse moleque ele tem poder de fogo. O Zé Pele pega a bola, fica penteando ali, não consegue muito finalizar. Cara, o Chiquete no primeiro momento bota o pé na bola e quase faz o gol. Então, gênio, joga muito. Joga muito, muito, muito. E pra terminar, o Bruninho, né? Assim, eu não sei se vocês prestaram atenção no domínio do gol, mas é basicamente o primeiro toque profissional do Bruninho, gente. Vocês estão entendendo o que estão falando? Graças a Deus o Atlético conseguiu chegar num acordo para inovação e extensão de multa desse moleque, porque é um fenômeno. O Bruninho fez duas posições hoje no jogo, em um momento mais aberto e outro momento mais por dentro. Mas o Bruninho, cara, assim, ele precisa de muito pouco para fazer acontecer. Ele precisa de muito pouco para participar de lances chaves. Ele precisa de muito pouco para ser um jogador tecnicamente muito acima. Então, esse trio, ele dá um recado que ele pode ser muito mais utilizado. Eu já quero ver o Bruninho contra o Corinthians. O Atlético, se não fez um grande mercado e se ainda busca soluções no mercado, o Atlético olha para suas categorias de base e enxerga um futuro muito, muito, muito positivo. Enxerga um futuro grande, de verdade. E eu espero que assim, o Odair consiga desenvolver esses jovens, porque eu vejo o Odair empolgado para desenvolver esses jovens. Porque, sendo bem sincero, é uma mina de ouro pro Furacão. É literalmente uma mina de ouro pro Clube Atlético Paranaense. Que o Atlético saiba desfrutar. Valeu? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.